para falar de genômica, nós trouxemos um dos maiores especialistas do Brasil, que é o Rafael Ribeiro, gerente técnico comercial da Neogen Corporation. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa e já vamos começar perguntando o que é genômica. Maurício, é um prazer estar aqui. Genômica é uma palavra que muitas vezes a gente fala, mas poucas vezes a gente entende. Genômica nada mais é do que a utilização de informação advinda direto do DNA do animal para correlacionar isso com características de produção. Ou seja, é utilizar a informação do DNA para selecionar os melhores animais. O laboratório da Neogen nos Estados Unidos foi fundado em 1998 e saiu de dentro de uma universidade, iniciando as pesquisas. Hoje, a genômica ela já é uma realidade, já é acessível e aplicável para 100% dos rebanhos aí de leite, principalmente das raças Jersey, holandesa e pardo suíço. Explica para nós como é que funciona essa metodologia do produtor junto com as empresas que fazem essas análises genômicas. É extremamente simples a coleta de material biológico ou da amostra, para fazer a análise genômica ou a genotipagem. Você pode coletar, hoje no Brasil, a Neogen conta com uma estrutura de laboratório nacional, ou seja, nós fazemos toda a parte de extração do DNA e leitura desse DNA aqui e enviamos somente informação para os Estados Unidos e recebemos as provas de volta. Você pode utilizar tanto amostras de pelos da cauda, ou seja, do bulbo do pelo, é muito importante que tenha a raiz do pelo presente, amostras de sangue ou amostras de tecido que são coletadas através de um coletor de cartilagem de orelha. Vamos ver agora então na prática como é que funciona a coleta desse material. A coleta de amostras para análise do DNA é muito simples. É só pedir um cartão, nós enviamos esse cartão por correio, esse cartão também está disponível na Jersey Brasil. Depois de preenchido o cartão, a coleta é feita nos pelos da cauda. Eu separo uma quantidade de 40, 50 pelos e puxo contra o sentido do pelo, tendo a certeza de que todos os pelos possuem bulbos, ou a raiz do pelo. Levanto a película plástica, coloco a raiz do pelo debaixo da película plástica e lacro o cartão. Agora é só cortar o excesso e enviar para o laboratório da Neogen junto com a planilha com os dados do animal. Dando tudo certo, é iniciado o processo de genotipagem desses animais, que leva, genotipagem, a leitura do DNA, que leva mais ou menos de 15 a 17 dias. O produtor recebe via e-mail uma planilha com todos os resultados. Que resultados são esses, Maurício? Os resultados são expressos em PTA, ou seja, potencial de transmissão para determinada característica. Nada mais é do que a prova que a gente está acostumado a usar para selecionar touros, ou seja, a tecnologia e a genômica que a gente já usa para selecionar os machos importados, hoje está extremamente disponível para ser aplicada para a gente selecionar as fêmeas dentro do nosso rebanho. E o produtor, como é que ele vai usar esses dados no melhoramento genético? Ele tem uma assessoria da empresa ou ele mesmo vai definir parâmetros que ele quer fazer o melhoramento genético? Não existe uma receita de bolo, Existem algumas proposições, algumas propostas de nós, quanto empresa prestadora de serviço. É muito importante deixar claro que a Neogen, ela não entende a genômica como um produto, ela entende a genômica como um programa, que precisa ser aplicado de forma prática e efetiva e simples, porque na verdade o produtor ele não pode ter um problema a mais para se preocupar. Por isso, o programa Gente Leite, ele oferece uma plataforma onde você pode ranquear os seus animais, escolher quais são os animais, selecionar as características e as categorias de cada animal. Mas quem vai escolher como aplicar, no final das contas, é o produtor. Por exemplo, nós temos criadores que utilizam a informação genômica, principalmente de gado jovem, para selecionar os animais de maior valor genético, de maior mérito genético para a utilização de sêmen sexado e um percentual ainda menor para programas de transferência de embrião. Hoje, particularmente, pelo que custa uma análise genômica, eu não consigo vislumbrar coleta de embrião, você usar uma doadora sem antes ter essa análise e essa informação mais detalhada e com maior confiabilidade. O foco hoje é muito forte em cima da seleção genética. Nesse sentido, a escolha dos melhores animais para serem as matrizes é muito importante. Para nós, é muito importante que essa escolha seja feita em cima de métodos
confiáveis, que tenham uma confiabilidade cada vez maior. Nós olhamos, logicamente, para a produção dos animais, para o desempenho deles dentro do nosso sistema, que é um sistema confinado, para também o pedigree desses animais, mas principalmente a gente sente que há necessidade de dar um passo a mais. Hoje nós sabemos que essa ferramenta disponível do genoma é muito importante, quase não se trabalha mais de forma sustentável sem essa ferramenta. Quais são os impactos econômicos que o criador tem utilizando essa ferramenta e quais que são os impactos de melhoramento genético em termos de gerações que vai refletir no negócio do criador? Existe a parte conceitual, acelerar o ganho genético médio entre as gerações. Como? Aumentando a acurácia da informação que eu utilizo. Por exemplo, se eu rodo uma análise por pedigree, ela tem, no máximo, se estiver tudo certo, 25% de confiabilidade. No caso do Jersey, nós estamos falando de uma avaliação genômica com 65% a 67% de confiabilidade. É muito maior a confiabilidade da informação. Por isso, eu posso imprimir uma maior pressão de seleção e eu acabo diminuindo o meu intervalo entre as gerações, porque eu uso animais mais jovens e exploro esses animais mais jovens, vamos dizer assim, utilizo mais a genética deles. Isso faz com que o meu ganho genético médio intergerações ele seja extremamente potencializado. De forma muito simples, se eu apenas utilizar a genômica para descartar os piores animais do meu rebanho, jovens, eu vou pagar a conta da genômica. Nós fizemos um trabalho numa fazenda no município de Castro, onde nós selecionamos 100 novilhas e ranqueamos elas, escolhendo as 10 melhores e as 10 piores para a produção de leite, gordura, proteína e CCS. Comparamos essa informação com a primeira lactação dessas novilhas. Os 10% superior produziram 5.400 quilos de leite a mais na primeira lactação que os 10% inferior. Então, se eu tivesse vendido essas 10 piores novilhas, vamos dizer assim, eu já teria economizado o que elas comeram durante a primeira lactação e pago o genoma de todas as outras. Então, a genômica ela traz a informação antes, mas ela não substitui todas as outras informações. Controle leiteiro, classificação, controle de pedigree. Hoje nós utilizamos um banco de dados do USDA que conta hoje, só nos Estados Unidos, com mais de 220 mil animais Jerseys genotipados. Então é um N extremamente grande, né? A confiabilidade é muito grande. Se eu for começar um programa de seleção genômica, eu iniciaria pelo gado jovem, principalmente aquelas novilhas que ainda não entraram em reprodução, que é onde eu ainda tenho a possibilidade de ganhar mais dinheiro ganhando mais tempo, né? E utilizar os animais que sejam outliers, ou utilizar o semi-sexado de touros extremamente melhoradores para conseguir imprimir isso na próxima geração. O começo a gente sabe que é sempre mais difícil. Você tem um volume maior de animais, mas depois quando você começa a coletar os animais mensalmente ou bimestralmente, eu costumo utilizar muito um protocolo onde eu coleto as bezerras com 6 meses. 6 meses de idade, que já é uma idade onde ela já passou daquele pós-desmama, aquele período mais crítico, e antes de eu entrar com ela em reprodução. É muito difícil eu vender bezerra antes disso no Brasil, a gente sabe disso, mas novilhas prenhas a gente consegue vender bem e por isso, antes de emprenhar esse animal até mesmo, eu preciso saber quem é esse animal. Essa tecnologia ela está muito utilizada na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Eu gostaria que você trouxesse um pouco desses índices que os americanos apresentaram para os pecuaristas, tanto lá dos Estados Unidos, como eles vieram aqui também apresentar para os criadores brasileiros. Antes e depois da genômica, é praticamente o que divide o ganho genético médio do rebanho nacional americano. Durante o primeiro Congresso Internacional do Jersey, do qual nós tivemos a oportunidade como empresa de fazer parte, a Thierry Byers apresentou para a gente vários números, mas um número que impressiona muito é antes da genômica e depois da genômica em termos de ganho de mérito líquido médio anual. Eles conseguiram, depois da implementação da genômica, imprimir nos touros 3 vezes mais, ou seja, eles triplicaram o ganho anual em mérito líquido dos touros Jersey nos Estados Unidos. O impacto que isso tem é que nos últimos 10 anos, além de tudo, a raça Jersey conseguiu sair de 5% de market share no rebanho americano para 20%. Então, esse potencial de ganho genético, de mostrar a potencialidade de um Jersey extremamente competitivo e produtivo, por meio da genômica e por meio das biotecnologias,
ele cresceu a raça exponencialmente de forma geral. Nós soubemos também que tem uma parceria com a Associação dos Criadores de Gado Jersey do Brasil, que é o Clube Jersey de Genoma. Eu gostaria que você explicasse um pouco quais são os custos, como é que funciona e quais são os benefícios para os criadores associados. A gente está completando um ano já, né, desse trabalho conjunto com a Associação Brasileira, com o Clube do Associado Jersey. Esse clube está disponível a todos os associados de todas as filiadas do Brasil inteiro. Basicamente, é um termo de cooperação não só comercial, mas principalmente técnico-científica, onde a gente treina os técnicos da associação, os classificadores, avaliadores. Há um treinamento também do staff da associação e, principalmente, nós conseguimos com que todas as fazendas de Jersey hoje que iniciaram o programa estão iniciando com uma visão de longo prazo. A Neogen hoje ela é parceira da Associação Brasileira não só para vender genoma, nós somos parceiros para desenvolvimento técnico-científico e melhoramento da raça Jersey no Brasil. Nós acreditamos nisso, então nós somos parceiros e com isso nós oferecemos para o associado uma condição exclusiva, com bonificações crescentes à medida com que ele também se envolve com a associação. Ou ele pode ser só um associado, só registrar o gado, fazer controle leiteiro ou fazer controle leiteiro e classificação. E vai aumentando a bonificação que ele recebe ou o desconto que ele recebe e no final das contas ele paga bem menos por um teste genômico. Rafael, eu gostaria de mais uma vez agradecer pelos seus conhecimentos, por estar explicando essa tecnologia inovadora aos nossos espectadores e dizer que a TV Jersey continua trazendo aquilo que realmente importa na pecuária leiteira.